Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e estamos na nossa 7ª aula aqui do nosso curso, certo? Deste módulo, terceiro módulo aqui, que está tratando sobre genitivo, ainda como nós temos sempre apresentado aqui. Nas últimas aulas, falamos sobre o genitivo chamado genitivo subjetivo. Estou falando dele aqui para poder exatamente colocar em paralelo com aquilo que nós temos tratado. Subjetivo, a ideia então, como você deve lembrar, de sujeito, em que toda aquela discussão, né, de pistis Christou, pistis Christou, a discussão era se essa fé é uma fé de Cristo ou seria uma fé em Cristo. Essa foi a discussão que nós apresentamos exatamente para dizer que o genitivo subjetivo seria esse genitivo em que nós estaremos falando de uma fé que Jesus tem, uma fé que Jesus tinha com relação ao Pai, né? Uma fidelidade também com relação a Deus Pai. E toda essa discussão que nós apresentamos nas aulas anteriores. Agora nós vamos falar do genitivo de uma perspectiva dele como um genitivo objetivo, ou seja, em que ao invés de o genitivo ser aquele que é o sujeito dessa ideia verbal, e lembre sempre disso, certo? Nós estamos falando de uma ideia verbal. Ou seja, quando nós temos aqui a fé, essa fé, esse seria o ato de crer, certo? Então, esse ato de crer aqui, que significaria essa fé, seria o que nós chamamos então de ideia verbal, como nós temos apresentado. Então, só para que você tenha claro aí na sua mente, por que nós estamos falando entre genitivo subjetivo, genitivo objetivo, tudo isso se apresenta exatamente por conta dessa ideia verbal. Dentro dessa ideia verbal, no caso aqui do ato de crer, nós estamos procurando quem é o sujeito. Deixa eu melhorar aqui, o sujeito e quem é o objeto. Nas últimas aulas tratamos dentro dessa ideia verbal, especificamente aqui no nosso exemplo do ato de crer, nós falamos sobre o sujeito. E agora vamos tratar, então, dentro desse ato de crer, dentro dessa ideia verbal aqui, de uma forma mais geral, vamos falar sobre o objeto, ou seja, o genitivo objetivo. Tudo isso para que você se situe aí dentro daquilo que nós estamos apresentando, certo? Dentro dessas aulas. São muitos termos, realmente, são muitas funções. Sempre temos falado da amplitude semântica, da amplitude funcional que o genitivo apresenta, como o Daniel Wallace nos coloca, mas tudo isso também para que você não se perca em tantas nomenclaturas como se tem apresentadas aqui, certo? Então, esse é o nosso propósito, queremos continuar para que você também se engaje dentro desse estudo, então não se perca nessas questões, e uma forma muito importante de você não se perder em tudo isso é exatamente seguir a partir do livro. As aulas, elas são importantes, é uma forma de lhe ajudar, mas nada vai prescindir o livro, certo? O livro é muito importante, você adquirir o livro lá da editora Batista Regular, muito importante você adquirir o livro, por várias razões, especialmente porque o livro é muito mais amplo do que aquilo que nós temos apresentado aqui. O que nós temos colocado aqui é somente uma parte de um todo bem maior desse curso aqui, desse livro que nós temos colocado, que é a gramática grega do Daniel Wallace. Então, acompanhe a partir do livro, tire um tempo também para estudar, não se coloque aí como uma pessoa que está simplesmente vendo os vídeos na internet, que é muito mais do que isso. Você precisa parar um tempo e estudar aquilo que nós temos colocado aqui. Só olhar e assistir e pronto, isso não vai lhe ajudar muito. Às vezes a gente fica se auto-enganando aí naquilo que nós temos estudado, quando na verdade a gente está só passando o tempo. Então, para estudar grego intermediário, você precisa de um livro, um caderno,
você precisa estar focado naquilo que nós estamos fazendo aqui, senão você vai se enganar achando que está estudando e não está. Esse é um toque aí que eu gostaria de dar aí para você não se perder no meio de tudo isso e se colocar de uma forma assim mais pronta para o estudo do grego bíblico, ok? Muito bem. Tendo falado sobre isso, genitivo objetivo, vamos para a explicação. Lembre-se que nós estamos tratando sobre os usos específicos do genitivo e agora tratando sobre os genitivos verbais, ou seja, genitivos que estão relacionados a um substantivo com uma ideia verbal, um substantivo verbal. Já falamos sobre isso no slide anterior, mas para que você se situe aí. Então, falando sobre o genitivo objetivo, queremos trazer um exemplo aqui para a gente, no sentido de que você também se situe aí no que a gente vai falar. Haris Hermin kai Eirene plethin en epignosei tu theu kai Iesu tu Kyrio Hemon. Vamos lá, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então vamos lá, Haris, graça, Eirene, paz, Kai, e vos, ou seja, a vós, a ideia aqui, rimin no dativo, plethen, desculpe, então seja a ideia, né, de sejam multiplicadas. Nós temos aqui esse theta aqui com a ideia então de passividade, no en epignosei, certo? Então esse epi aqui traz essa ideia do pleno e gnosei, conhecimento. Theu, de Deus, e de Jesus, Iesu, tu Kyrio Himon, tu Kyrio nosso, desculpe, não é tu Kyrio que é nosso, Hemon é nosso e tu Kyrio, Senhor, nosso Senhor. Muito bem. A questão aqui para a gente entender é Eirene, no caso aqui, no en, essa paz, né? Ou sejam multiplicadas en, no pleno conhecimento, nesse epignose aqui, do Senhor. Então nós temos aqui um genitivo e eu vou chamar a atenção aqui para a construção genitiva. Epignose theu, no caso aqui, no pleno, o pleno conhecimento de Deus e de Jesus também. Kai Iesu. Muito bem, falando sobre isso, esse conhecimento, o que nós queremos colocar aqui a partir do nosso conteúdo, é que epignosei tu theu, esse pleno conhecimento, é o pleno conhecimento que nós temos de Deus. Lembra da ideia do objetivo? Então nós temos um conhecimento, esse conhecimento é o ato de conhecer. E esse ato de conhecer, essa ideia verbal aqui, essa ideia verbal, ela geralmente vai ter um sujeito e um objeto direto, certo? Na verdade, melhor dizendo, ela vai ter um sujeito e um objeto. Geralmente ela vai ser assim se esse substantivo verbal tem uma ideia transitiva. Mas enfim, ato de conhecer, o ato de conhecer, o ato de plenamente conhecer, epignosei, enfim, ele é um conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, esse ato do conhecimento de Deus, ele é exatamente em direção a Deus. Deus, então, será Deus e Jesus, no caso, como nós temos aqui, o ato de conhecer, ele vai em direção a Deus. No caso em que essas pessoas, no caso aqui como Pedro está dizendo, graça e paz sejam multiplicadas para vocês no pleno conhecimento que vocês devem ter de Deus. Então vocês vão conhecer a Deus.
esse conhecer a Deus, no caso Deus, será então o objeto. Especificamente no português, o objeto direto. Esse genitivo aqui, ele não diz posse, não é um conhecimento que Deus tem posse desse conhecimento. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o objeto, que nós conhecemos a Deus. Deus é o objeto do meu conhecimento. O meu conhecimento se direciona a Deus. Então, por essa razão, pelo meu conhecimento se direcionar a Deus, então nós temos um genitivo objetivo que como nós temos colocado aí. É um conhecimento que eu tenho em relação a Deus e um conhecimento que eu tenho em relação a Jesus Cristo. Eles são os objetos do meu conhecimento. Eu os conheço dessa forma, certo? Então, por essa razão, eles são genitivos objetivos, porque dentro desse ato de conhecer, dentro dessa ideia verbal aqui, aquelas pessoas a quem Pedro está falando são os sujeitos e Deus e Jesus são os objetos dessa nossa ideia verbal aqui, como temos apresentado, certo? Então, uma definição aqui para a gente entender melhor é que o substantivo no genitivo funciona semanticamente como um objeto direto. Um objeto direto da ideia verbal implícita no substantivo principal, como nós temos colocado aqui, né? Essa ideia verbal, então nós temos um objeto direto implícito aí dentro dessa ideia, que é então o genitivo objetivo. Por isso assim que ele é chamado exatamente como genitivo objetivo, certo? Então, uma chave de identificação para nós buscarmos saber que genitivo é, se esse genitivo é um genitivo objetivo, é o seguinte: quando nós suspeitamos de um genitivo objetivo, tentamos converter o substantivo, então queremos fazer essa técnica aqui, converter o substantivo verbal ao qual o verbo está relacionado em uma forma verbal, ou seja, uma ideia verbal, e transformar o genitivo em objeto direto, desculpe. Então nós temos aqui, como é que a gente pode fazer essa conversão, vamos dizer assim, né? Utilizar essa técnica aí. Nós temos um texto em grego aqui, no caso sobre a demonstração da justiça de Deus. Então, endeixin, a demonstração, tes de kaiosines, ou seja, da justiça dele. Endeixin, tes de kaiosines autu, então demonstração da sua justiça. Então, o que nós queremos fazer aqui? Nós temos a demonstração, que é um substantivo, e nós queremos trazer melhor essa ideia verbal implícita dentro desse substantivo. O que nós vamos fazer? Transformá-lo em verbo, demonstrando, ou ele demonstra, enfim. O ponto é demonstrando sua justiça. Então, aqui nós temos a ideia verbal convertida, né? Em verbo de fato, e sua justiça aqui como o objeto. Fez sentido? Deu certo aí essa colocação? Ok, então se sua justiça de kaiosines autu se tornou o objeto direto de fato dessa ideia verbal, então nós temos um genitivo objetivo. Esse é o ponto. Você converte, né, transforma esse substantivo em verbo e vê se, no caso, você vai tirar aqui esse dá, né, no caso aqui na conversão, transformando em objeto direto. E nesse sentido você vê se dá certo. Deu certo, então você tem dessa forma um genitivo objetivo. Então o que Daniel Wallace vai mostrar é que uma forma mais simples e, como ele diz, né, a prova, ou seja, com menos chance de confusão, certo? A prova, no caso aí, né, com menos chance de confusão, é substituir a palavra de por palavras como para, sobre, acerca de, em torno de e algumas vezes também contra. Essas palavras para, sobre, acerca de, em torno de e contra, quando a gente coloca dentro da frase, né, convertida ali de uma ideia verbal para de uma ideia verbal mais
no substantivo, colocando como um verbo de fato. Quando a gente coloca essas preposições, nós fazemos com que o substantivo, que seria essa ideia do objeto direto, se torne mais claro, certo? Então, aqui no caso, novamente, em deixin tes dikaiosines autu, a demonstração da sua justiça, como seria uma tradução comum, a tradução com um genitivo objetivo seria demonstrando para justiça, ou demonstrando sobre justiça, ou demonstrando acerca da justiça, ou demonstrando em torno da justiça, ou demonstrando contra a justiça. Com tudo isso, de repente, algumas delas ficam até melhor do que outras. Por exemplo, demonstrando para a justiça, facilita mais. A gente já entende que diz respeito a um objeto, né? Sobre justiça, enfim. São formas de nós percebermos de uma forma até mais clara aí o objeto direto. Se você não quiser usar essa técnica, pode talvez parecer confusa para você, a anterior também é muito boa, que é justamente simplesmente não colocar nada aqui e simplesmente você ter a ideia aqui de demonstrando justiça. Isso aqui sendo o objeto e aqui sendo o verbo. Fez sentido, deu certo, ok, você tem um genitivo objetivo, que é o seu ponto aí, justamente tentar achar do que se trata esse genitivo, né? Que tipo de genitivo é esse? Então, uma amplificação disso é que essa é uma categoria léxico-sintática, deixa eu me colocar aqui em amarelo, léxico-sintática, ou seja, ela está relacionada também, esses pontos aqui são bem, eu deixei, fiz questão de chamar a sua atenção, de que são pontos, para você não achar que eu estou simplesmente copiando os slides, né? Não é isso. Obviamente, o que eu quero justamente mostrar é que esses pontos são pontos semelhantes aos pontos do genitivo subjetivo, certo? É realmente isso. Já que é sujeito ou objeto, os pontos dessa ideia verbal vão ser semelhantes. Então, é uma categoria léxico-sintática, ou seja, ela está relacionada a um substantivo lexical específico de um significado, lexical específico de uma das palavras envolvidas, neste caso do substantivo principal. Ou seja, o substantivo principal, chamado aqui de o substantivo verbal, uma forma de chamar, ou seja, um substantivo que traz uma ideia verbal, ele deve ter uma ideia verbal implícita. No caso aqui, basileus, que é reino, ou rei, nós temos, aliás, basileus é rei, né? Basileia é reino. Então, basileus, que é rei, tem a ver justamente com a ideia da palavra basileu, que é eu reino. Então, eu ajo com o ato de reinar. É mais ou menos essa ideia aí, mais ampla. Mas só para deixar claro aqui que nós temos o ato de reinar, aqui, o ato de reinar, que é exatamente a ideia verbal, no caso aí, da palavra rei, certo? Aquele que faz, aquele que age com o ato de reinar. Enfim, você está percebendo que nós estamos procurando uma ideia verbal implícita dentro desse substantivo principal, que vai ser aquele que vem antes do genitivo. E nesse sentido você vai procurar, porque ele vai ser provavelmente o sujeito dessa ideia verbal, no caso, já que já estamos falando do genitivo objetivo, certo? Então, prosseguindo aqui, palavras, por exemplo, como amor, esperança, revelação, todas podem implicar uma situação específica, uma ideia verbal. O ato de amar, o ato de esperar, o ato de revelar, o ato de testemunhar. Enfim, todas essas são questões com ideias verbais, certo? Chamando aqui a sua atenção para ideias verbais, que podem se apresentar dentro desses substantivos, certo? É necessário lembrar que o ponto de vista para essa análise deve ser o grego do Novo Testamento e não a nossa língua mãe. Algumas vezes, talvez, o substantivo tenha uma ideia verbal no português, talvez não tenha no grego. Então, é bom aí você só se situar para que não confunda aí o grego com o português. Algumas vezes isso pode acontecer e a gente quer evitar esse ponto aí, certo? Muito bem. O genitivo subjetivo
pela sua própria natureza, pode ocorrer em menos tipos de construções que o genitivo... aqui eu errei esse slide, mas só para deixar claro, certo? O genitivo ocorrer em menos tipos, então é o genitivo objetivo. Certo? Então, o genitivo objetivo, pela sua própria natureza, pode ocorrer em menos tipos de construções que o genitivo subjetivo. Ora, por quê? Um substantivo pode tomar um verbo transitivo ou intransitivo, ou seja, é o substantivo, o verbo intransitivo é um verbo que não tem um objeto, certo? É um verbo que não passa a um objeto. Então, o que Daniel Wallace quer dizer é que um genitivo subjetivo, ele vai ser o sujeito da ideia verbal de qualquer verbo, porque todo verbo vai ter um sujeito, né? Normalmente é assim. Mas, já que o genitivo objetivo ele se trata de aquele que tem um papel de objeto dentro dessa ideia verbal, então nem toda ideia verbal vai ser transitiva, ou seja, nem toda ideia verbal vai se relacionar a um objeto. Algumas delas não vão se relacionar a nenhum objeto, vão ser ideias intransitivas. Então ele vai aparecer, obviamente, o genitivo objetivo vai ter menos acepções do que o genitivo subjetivo, certo? Esse é o ponto que se quer apresentar aqui. Por exemplo, reparousia Christou, ou seja, a vinda de Cristo, convertendo para um substantivo verbal, uma forma verbal, quando Jesus vier. Quando Jesus vier é uma ideia, quando Cristo vier, esse verbo aqui, essa ideia verbal aqui da vinda, ela é uma ideia intransitiva. Não poderia ser a vinda de Cristo, não poderia ser um genitivo objetivo, porque a ideia da palavra vinda, ou vir, é um substantivo intransitivo, não pega um objeto, certo? Então, por essa razão, ele não poderia ser um genitivo objetivo, porque se trata de um verbo intransitivo. É isso que nós queremos deixar claro aqui para você. Quando os genitivos objetivo e subjetivo ocorrem na mesma construção, permitindo assim interpretações semanticamente opostas, então quando temos genitivo subjetivo e objetivo juntos, pode ser que aconteça os dois, então o substantivo principal implica em um verbo transitivo, ou seja, se nós temos um objetivo e um subjetivo, e eles nós temos duas opções aí, um deles vai ser o objeto, um deles vai ser o sujeito, e se nós temos um objeto e um sujeito, nós temos um verbo transitivo. É isso que Daniel Wallace quer mostrar. Essa é de longe a forma verbal mais frequente de um substantivo verbal, ou seja, geralmente o substantivo verbal será transitivo e não intransitivo, certo? Muito bem. Deixando claro aqui para a gente o que a gente tem colocado, a construção em grego que seria reagape tu theu, a agape você vai lembrar aí do amor, certo? Então, o amor de Deus. Tu theu, de Deus. Convertendo para um substantivo verbal, em uma forma verbal. Então, o amor de Deus seria o meu amor por Deus, ou seria o amor de Deus por mim. Lembra do pistis, lá da fé? Da mesma forma que a gente tem essa questão. O amor de Deus seria o amor que nós nutrimos por Deus, genitivo objetivo, Deus é o objeto do meu amor, ou o amor de Deus é o amor que Deus tem por mim. Então, nesse caso, seria um genitivo subjetivo, já que Deus é o sujeito. Deus, sujeito, tem um amor por mim, que é o objeto do amor dele. Enfim, tem essa questão aí para a gente avaliar. Já que as características léxico-sintáticas em tais casos são idênticas, deve-se apelar para o contexto, para o uso autoral e para outras questões exegéticas. Ou seja, não vai ser a gramática que vai resolver esse problema para eu saber se aqui está falando do amor, o amor por Deus, do meu amor por Deus, aqui, ou se é o amor de Deus por mim. Não tem como saber só com isso aqui, de uma forma acontextual. Não dá. Eu preciso de mais elementos, porque eu não tenho como saber isso aqui dessa forma sozinho. É isso que queremos colocar. Deixando claro aqui dentro de um diagrama
do que nós temos falado, o genitivo subjetivo, então, vai ser esse como nós temos aqui, certo? O amor de Deus seria Deus ama alguém, X, vamos chamá-lo aqui de X. Genitivo subjetivo, esse amor de Deus, o diagrama é mais ou menos assim. Aqui é aquilo que nós estamos falando e o que vem assim, dessa forma, são o que nós chamamos de modificadores, certo? Modificadores. Deixa eu me colocar aqui de uma forma mais clara para você. Modificadores. São exatamente aquilo no diagrama, quando nós temos um elemento assim puxando dessa forma, nós temos um modificador. Nós temos o amor e algo que modifica a palavra amor, que é a ideia aqui de Deus. O genitivo subjetivo pega esse modificador e indica que esse de Deus significa a Deus como o sujeito dessa ideia verbal aqui, Deus ama X. Já no caso aqui do modificador, deu o amor de Deus novamente, mas se ele for um genitivo objetivo, nós estamos dizendo que alguém, no caso aqui, que seria o sujeito, mas deixando claro, na verdade, esse de Deus, nós temos aqui Deus como então um objeto. Então, nesse caso, X aqui no genitivo subjetivo, Deus ama alguém, esse X aqui é o objeto. E no genitivo objetivo, o X aqui, obviamente, será o sujeito, certo? Então, esse seria o diagrama sintático, ou seja, como nós temos na frase, nós temos um substantivo, algo, um verbo, enfim, nós temos algo aqui em cima e algo que o modifica. Sintaticamente é o que nós podemos ver, o de Deus. Semanticamente, a gente pode diagramar da seguinte forma: Deus como sujeito. Se temos um traço aqui cortando, então nós temos o objeto, aliás, o verbo, né? E aqui um traço cortando aqui só pela metade, ele seria mostrando, indicando aqui quem é o objeto desse sujeito aqui, certo? Vale a pena estudar um pouco de diagramação, isso nos ajuda a estudar melhor a parte aí do grego, certo? E também do português, vale a pena avaliar isso aí, certo? É isto, Deus nos abençoe, nos ajude aí, e nas próximas aulas vamos continuar tratando sobre o genitivo objetivo, trazendo mais ilustrações para deixar isso mais claro para a gente, ok? Então, que Deus nos abençoe, até a próxima aula.